Maria partiu dirigindo-se apressadamente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então Deus decidiu. Era preciso tocar a terra. Mas era preciso tocar a terra agora de um modo diferente do modo como ele tocara a terra. Deus enviara os patriarcas, Deus enviara os juízes, Deus enviara os profetas e os reis. Deus se revelara ao povo da antiga aliança. Mas nada disso havia tocado a terra de modo tão profundamente quanto aquilo que ele estava para fazer. E Deus se decidiu. Era preciso tocar o coração do homem, fazendo-se ele mesmo homem. Era preciso tocar o coração da humanidade, fazendo-se ele um com a humanidade. E então Deus desceu. Era preciso tocar a terra para salvar a terra, e era preciso que ele mesmo a tocasse. E ele dispõe daquilo que ele possuía de melhor, de maior. Deus toca a terra através do seu Filho, que é Deus feito homem. E Deus decidiu tocar a terra. Era chegada a hora, então, de descer do céu e se fazer presente. Presente, atuante e operante. E ele se fez. E então, como é que essa história do Natal começa? Essa história do Natal se começa com a decisão de Deus e com o sim da humanidade. A vontade de Deus e o sim da humanidade, quando se encontram, geram um grande terremoto de amor. E foi isso que aconteceu. O Natal começa quando o anjo do Senhor anuncia a Maria. Um anjo anuncia a Maria coisas misteriosas, coisas difíceis de serem compreendidas pela razão humana, mas o anjo do Senhor ainda assim anuncia. E aí nós percebemos que o Natal é uma notícia desestabilizadora. O Natal é uma notícia atordoante. O Natal é uma notícia que abala o céu, porque Deus desce, a terra, porque é tocada, e o inferno também e sobretudo. O Natal desestabiliza também o inferno, porque agora não são apenas os enviados de Deus que estão a travar uma batalha contra o mal, mas agora é o próprio Deus que está nesta terra para cumprir a missão mais excelsa e mais sublime, que encontra ápice no alto da cruz, derrotar o mal, o diabo e seus asseclas definitivamente. Deus decide, e a humanidade, em Maria, diz sim. E então, depois desta notícia desestabilizadora, aquela virgem, aquela moça, não se desestabiliza. A resposta de Maria é um sim convicto e cheio do Espírito Santo. E a consequência, o pós-resposta de Maria, não é a paralisação, o choro, a vitimização, como poderia acontecer conosco. Já repararam quando nós temos uma grande missão pela frente? Quando somos chamados por Deus para coisas grandiosas e desafiadoras, como nós choramingamos, como nós nos fazemos de vítima, como nós queremos dar sempre um jeitinho? Maria não. Maria, então, parte apressadamente. Antes de partir, diante desta notícia desestabilizadora, diante desta notícia de um Deus que vai poder ser abraçado e nós poderemos enchê-lo de beijos e de carinho, diante dessa notícia, para fortalecer a fé de Maria, o anjo traz um outro bom anúncio. Já havia dado a boa nova, agora uma outra boa notícia. Aquela que era estéril e idosa está grávida. Chegamos ao evangelho de hoje. O evangelho de hoje nos traz o milagre de Isabel e nos traz a visita de Maria. A visita de Maria não é uma visita protocolar.
A visita de Maria não é uma visita simplesmente formal. Mas logo depois de ouvir aquela santa e bendita notícia do anjo, Maria parte apressadamente. E que delicadeza de São Lucas quando escreve este detalhe. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente. Somente aqueles que têm a beleza nos olhos e a maldade longe de si pode observar um detalhe como este. Aquela virgem partiu apressadamente mesmo depois do anúncio do anjo. E por que é que Maria parte? Por que é que Maria vai correndo visitar Isabel? Maria parte para viver a sua alegria com a sua parenta. Maria parte porque ela é guiada pela felicidade e por isso celebramos um domingo, o domingo anterior, um domingo antes do domingo da visitação, o domingo da alegria. Maria parte impelida pela felicidade de ver as maravilhas de Deus. Esta é a consequência daquele que tem olhos, que reconhece as maravilhas de Deus, se deixa ser preenchido pela alegria. As maravilhas de Deus nos enchem de estupor. As maravilhas de Deus nos enchem de graça. Então, Maria é levada pela alegria, é levada pela fé, mas ela é levada, sobretudo, pela disponibilidade em servir. Ora, Isabel era uma pessoa idosa, concebeu na velhice, mas Maria vai, ainda que sem entender muito, com o seu mais belo sim, ela serve. E aqui eu quero vos oferecer uma primeira lição, uma lição que tocou o meu coração e por isso eu partilho. Quem ama tem pressa. Mas quem ama tem pressa para aquilo que é próprio do amor. Quem ama antecipa. Antes do amado dizer que precisa de amor, quem ama antecipa o seu amor. Quem ama, além de antecipar-se, quem ama adivinha o que o amado precisa. Conheço muitos casais que dizem assim: ai, padre, eu não fiz nada porque ela não me falou o que ela precisava. Eu não fiz porque ele não me falou o que ele queria. O amor antecipa. O amor adivinha. E o amor tem pressa. Maria parte apressadamente porque ela ama. E amando, ela adivinha o que Isabel precisava e ela antecipa o que Isabel precisava. Permitam-me dizer aqui, talvez, um absurdo, mas, olhando o exemplo de Maria, e Maria que parte apressadamente, nós compreendemos que quem ama voa. Quem ama encontra asas que somente o amor pode conferir. Quem ama voa. Os apressados de amor são capazes de voar, porque querem em tudo derramar a própria vida naquele que precisa do seu amor. A pressa de Maria não é a pressa de alguém que está atrasada. A pressa de Maria é uma pressa de quem ama. É a pressa para comunicar Deus que chegou e que tocou. É a pressa para comunicar o amor que se fez carne. Agora olhemos para nós, para as nossas pressas. Temos pressa de quê? Por que somos movidos? Somos movidos e animados por quê? Será que somos os apressados da última hora, que estão sempre atrasados porque se esqueceram de amar a Deus e então precisam correr para amar? Ou será que a nossa pressa é uma pressa de amor porque nós sabemos que Deus deseja o nosso amor? Depois, Maria tem uma pressa também para encontrar-se com Isabel. É isso que o amor suscita em nós, o desejo do encontro. É tão difícil amar à distância? E então Maria deseja encontrar-se com Isabel e deseja mostrar para Isabel e partilhar com Isabel que os planos de Deus estão se realizando. E a pressa de Maria em amar e servir, e a pressa de Maria em encontrar-se e fazer-se disponibilidade, é uma pressa confirmada por Isabel. As palavras de Isabel são palavras de uma sabedoria que só poderia ser inspirada pelo Espírito Santo.
Mais uma vez, Lucas, na sua sutileza, na sua delicadeza de um santo, vai dizer: com um grande grito, Isabel exclamou: bendita és tu. E por 3 vezes Isabel vai usar a expressão: bendita és tu. Bendita pode ser uma palavra que nós usamos tanto e até esquecemos o que significa. Quando Isabel, animada pelo Espírito, diz que Maria é bendita, ela está dizendo que Maria é abençoada, encontrada digna. E no finalzinho, Isabel explica por que Maria é bendita. Maria é bendita porque ela acreditou. Atenção, mais uma lição que a palavra hoje nos oferece. Bem-aventurada aquela que acreditou. O acreditar de Maria faz ela receber a maior das bênçãos. A fé abre as portas para os milagres. A fé, o acreditar, abre as portas do nosso coração para Deus. Atenção, nós somos abençoados quando nós acreditamos. Bendita Maria porque acreditou. E acreditando disse sim, e dizendo sim, se dispôs. No evangelho de hoje, minha gente querida, nós encontramos a primeira bem-aventurança da Escritura. A primeira bem-aventurança do evangelho. E esta primeira bem-aventurança ressoa no encontro entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, entre Maria que portava o Cristo no seu ventre e entre Isabel que carregava o Batista. O Antigo e o Novo Testamento, a Velha e a Nova Aliança. Neste encontro magnífico encontramos a primeira bem-aventurança. E esta primeira bem-aventurança nos ajuda a entender que é preciso ter fé. Sem a fé as portas estão fechadas. Mas, padre, o que é a fé? Não nos esqueçamos jamais. Fé não é sentimento. Fé é perceber a beleza de ser, de existir, de viver debaixo do sol de Deus. Fé é um colocar-se debaixo deste senhorio infinito e imenso que nos ama, que ele sim tem pressa em nos amar. Fé é o sim de Maria, é o sim nosso de cada dia. Mais uma vez ouso soltar aqui e vos oferecer uma sentença que talvez não esteja muito certa, mas ousada. Fé é um abraço de Deus. Fé, minha gente, é um abraço de Deus na minha solidão. Fé é um abraço de Deus e um abraçar de volta. Fé é acolher uma presença. Neste 4º domingo do Advento, que sejamos nós os benditos. Os benditos porque temos pressa em amar. Os benditos porque queremos nos antecipar e adivinhar para amar. Os benditos porque nós queremos viver um encontro com o Senhor. Os benditos porque nós queremos a presença. Benditos sejamos nós. Abençoados sejamos nós. Que a nossa fé jamais se apague, mas que quando nós a sentirmos na sua fraqueza, na sua inconstância, lembremos do itinerário de Maria. Acolher, dizer sim, partir apressadamente. Amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.